agronegócio. Tudo bem? O campo do agronegócio, e isso daí a gente vê, então, só para ter uma dimensão de tamanho de mercado brasileiro, a gente vai entender que o agronegócio está em todo o país. Então, nossa chance de atuação é em todo o país, com bioenergia de resíduos. Porém, fotos bonitas, né, não são somente esses temas que a gente tem ligação também. Os outros temas são os lixões. A nossa solução faz com que o trabalho desse povo aqui fique mais humano. Por quê? O principal problema dos lixões é que você hoje tem a parte orgânica misturada desses lixões. Essa parte orgânica é dita no Brasil comumente como a parte que contamina os resíduos. Então nós somos os vilões aí nesse caso dos resíduos, tá? Então se a gente tira os orgânicos daqui, a gente incentiva toda uma indústria de reciclagem em todo o Brasil, aonde ela aconteceu, em todo o mundo. Então nós temos ligação direta com esse campo aqui de lixões, fatalmente, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, com as metas do Brasil também para tratamento de resíduos. E um outro e último campo, coloquei só os campos gerais, na verdade são muitas ligações, é a questão da poluição das águas. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de meias palavras, tá? Então a gente não precisa guardar segredo, nós temos diversos problemas para solucionar e eu falo abertamente sobre os problemas. A gente sabe que quase a totalidade dos resíduos frigoríficos brasileiros, de granja, de bovino, de frango, de tudo que você imaginar, eles deveriam estar fechados hoje, sem licença ambiental. Porque nós temos uma solução técnica utilizada no Brasil, que são as lagoas aeróbias, anaeróbias, e elas têm um princípio de funcionamento tal que funcionaria. Mas o que a gente vê na realidade é que raramente elas são devidamente operadas. E ao não ser operadas, elas perdem a função e o resíduo passa direto para o corpo d'água, onde ele se encontra lá por perto do solo e sai contaminando tudo. Então é um problema gravíssimo, precisa ser resolvido. Enquanto a gente fazer de conta que não existe, a gente não resolve. Só quando a gente assume o que está fazendo lá é que a gente resolve. Então temos ligação também com a poluição das águas. E aí surgiu no Fórum do Biogás, quando eu estive aqui em São Paulo, uma questão interessante, é que colocaram o biodigestor então como gerador de energia, e daí se perguntaram por que o biodigestor não é competitivo quando gera energia, porque a geração, o custo específico da geração de energia dele é muito alto quando comparado com eólica, com solar, com, sei lá, hidrelétrica, é muito caro. Só que seria injusto você colocar o biodigestor para competir simplesmente, somente com a energia, porque a eólica só gera energia, a solar só gera energia, a hidrelétrica gera energia e dá um impacto ambiental. O gás, o petróleo, pode poluir o mar. Então é injusto você comparar um equipamento de biodigestor que livra os rios de poluição, que resolve a vida de milhões de pessoas no Brasil, que são os catadores das cidades, gera emprego, cria uma indústria de reciclagem, pode aumentar a eficiência de produção do agronegócio e a lucratividade de todo o agronegócio e pode gerar energia limpa, como simplesmente um gerador de energia. Não é. Mas o que é isso que a gente está falando no final de contas? Fato 2. Nós estamos falando de biodigestores, que eu acredito que para quase a totalidade de vocês já é um produto conhecido, né? Porém, o biodigestor que a gente fala aqui, o biodigestor é esse camarada aí, é aquele biodigestor automatizado. Biodigestor, nesse caso aqui, o biodigestor com tecnologia alemã, ele é todo automatizado, e isso tem um motivo. A gente está imitando um processo biológico, um processo bioquímico, que acontece agora, nesse exato momento, com todos vocês e comigo. Processo de digestão. E dentro de vocês, a temperatura do corpo de vocês é controlada. A natureza controla isso. Se vocês tiverem uma febre alta, vai dar problema de digestão. Se vocês tiverem baixar a temperatura, dá problema de digestão. Se vocês entrarem no frio e depois for para o quente, vai dar choque térmico. Então, a natureza, percebendo isso, sabendo que são bactérias que fazem isso, ela automatizou o processo. A outra coisa é o pH.
todos vocês já conhecem, já sentiram o que é uma azia. O azia é um indicativo de que está acontecendo alguma coisa lá dentro do organismo, dentro da digestão que não está bom. Então, o corpo também controla o pH. A outra coisa é a musculatura do estômago. Ele está sempre mexendo ali, evitando a formação de camadas. Então, o que o biodigestão automatizado faz? Ele imita isso. Esse formato aqui, ele é indiferente, não precisa ser assim. Isso depende do substrato. Pode ser que aquilo ali, em vez de ser em cima, seja fora, seja uma bola redonda, seja um biodigestão de garagem, seja, enfim, uma série de modelos que vão variar em função do estudo, principalmente da matéria orgânica que a gente está trabalhando, tá? Então, isso é biotecnologia, é isso que a gente faz. O que a gente não faz é isso aqui. Esse biodigestor que é comum no Brasil, me desculpem as pessoas que trabalham, respeito o trabalho de todo mundo. Só que assim, o brasileiro, ao fazer isso aqui, ele tentou improvisar a bioquímica da natureza. Então ele não automatizou nada e esperou que a natureza faça o trabalho sozinha. A consequência disso é que você consegue gerar uma certa quantidade de biogás. Sim, você consegue, mas não de maneira eficiente, de maneira contínua. Tá? E a outra consequência da instalação desses, sei lá, mais de 200, 500 biodigestores que tem no Brasil desse tipo, é que eles explodem. Porque assim, à noite, temperatura baixa, de dia quente, você tem variação de temperatura. Não é a temperatura baixa ou muito alta que estraga o processo, é a variação da temperatura. E não vai dar para você dizer lá para São Pedro, ó, para aí nessa temperatura aí tá bom. Aí que eu gosto. Não, vai ter variação. A variação de temperatura vai estragar o processo de vocês. Mata as bactérias. Durante a noite a geração de gás é menor. A lona baixa encosta em cima do substrato lá, que é um meio ácido. E aí você tem uma lona encostando no ácido todo dia. Um dia vai ter um buraquinho lá e vai ter uma geração um pouco maior de gás e aquele negócio explode. Tá? Então, isso que acontece. Então, isso aqui é um improviso. Existe aplicação? E claro que existe aplicação. Nem todo projeto justifica um investimento no biodigestor alemão, que é caro. Mas tem projetos, por exemplo, que são pequenos, fazendo pequenos que de repente não tem a demanda por energia, não tem uma demanda, só o fertilizante já está bom para produzir. Não tem aplicação. Então, não é assim que eu estou condenando aquilo lá, tá? É que nós estamos falando de negócios com bioenergia de resíduos. E não dá muito não é muito bom fazer negócio com esse tipo de empreendimento. Por exemplo, nós captamos investidores europeus para os projetos de biodigestor, mas não para eles. Porque não tem constância, não é automatizado. Então, para esse, não trabalhamos. E o tempo está contra mim. Bom, quem sou eu? Eu comecei a palestra, não me apresentei, porque agora sim, agora está todo mundo olhando para cá, eu posso me apresentar. Eu sou brasileiro alemão, vivo na Alemanha há 20 anos, sou formado em diploma em engenharia Verfahrenstechnik, que é alguma coisa como engenharia química, pela Universidade de Ciências Aplicadas de Frankfurt. Depois de formado e especializado em energia, engenharia de energia, seria, não sei como está preciso entender em português, e engenharia ambiental. Eu trabalhei então por 5 anos na empresa Areva Nuclear Power como instrutor do centro de treinamento para qualificar funcionários da própria empresa e das usinas de nucleares pela Alemanha e pela França. Então, essas são as minhas funções. Eu, claro, não vou ler tudo isso, depois vocês podem ter a apresentação. Para viabilizar trabalhos no Brasil na área de meio ambiente, foi então criado a empresa Envitesp. E daí, os 4 pontos aí que a gente tem é a engenharia, principalmente no que se diz respeito a tecnologias não existentes no Brasil, como é o caso do biodigestor. Então a gente desenvolve engenharia na Alemanha toda completa, porque não dá ainda para desenvolver no Brasil, não tem mão de obra capacitada para isso. Aí com o projeto de engenharia na mão, a gente vem ao Brasil e aí a gente se difere das empresas puramente alemãs. A gente trabalha com empresas brasileiras em parceria para construção civil, para a parte elétrica, para a parte de automação, só que a gente coordena a construção, porque a responsabilidade do projeto é nossa. Então a gente trabalha em parcerias, mas coordenamos a construção dos projetos. Um outro trabalho que é necessário é a questão da consultoria, principalmente no que se diz respeito à elaboração de planos de gestão integrada de resíduos. Por quê? Porque para o setor público,
O projeto do biodigestor começa no plano, que é uma exigência da Política Nacional de Resíduos Sólidos e está incluída no plano, então começa lá. Para que a gente possa desenvolver o biodigestor automatizado com tecnologia alemã nos municípios brasileiros, é preciso que os municípios tenham cumprido a lei. Mais do que isso, não precisamos. Cumpram a lei. Cumpram o que diz a lei. Não precisa fazer acerto atravessado, nem horizontal, vertical, nem o tipo. Cumpram a lei. Nossa maior dificuldade hoje de trabalhar no setor público brasileiro é que não se cumpre a lei. Enquanto não se cumpre a lei, não podemos fazer projetos desse tipo. Por quê? Porque o cumprimento da lei mostra para o investidor que o mercado está regulamentado e não é mais um mercado amador que na troca do prefeito perde e acaba tudo. Sem regulamentação de mercado, esse mercado de resíduos no mundo globalizado é chamado de mercado amador, mercado para pioneiros, para aventureiros. Somente quando há regulamentação, essas empresas da França, da Alemanha vão aparecer aqui no Brasil em cheio para investir, para construir, para fazer tudo. Sem regulamentação, eles não vêm. Eles entregam isso para os aventureiros ou os idealistas, que é o meu caso. E estou aqui, tem a bandeirinha do Brasil aqui dentro também, então eu vou, pelo idealismo, eu vou abrindo o mercado também. Qualificação e treinamento é necessário, você não pode trazer uma tecnologia sem qualificar pessoas para trabalhar nisso. Algumas das pessoas que estão aqui já são alunos meus do portal curso online que a gente tem através do portal Resíduos Sólidos. Eu qualifico, seria caríssimo eu vir ao Brasil para qualificar pessoas, porque o meu custo é em euro. Então a solução mais adequada que nós encontramos foi qualificar via internet e funciona muito bem. Hoje nós já temos algumas pessoas qualificadas já atuando no mercado. Curso online, mas acompanhamento integral meu através de Skype, videoconferência, WhatsApp, tudo através da internet. Funciona muito bem. E por último, tecnologia de informação, que através dessa informação, e aqui eu não estou falando da área de TI, não, programar, nem nada disso. É que a gente coloca conteúdo específico de tecnologias que não existem ainda em português. A gente traduz isso direto do alemão, de inglês, e coloca pela primeira vez, alguns conteúdos nossos são inéditos. Porque a gente traduz isso e mostra, o objetivo principal é mostrar para o povo, inicialmente, quando eu comecei esse projeto, era para o povo de Belém, depois eu percebi que era o povo do Brasil, e hoje nós também estamos na África, em Angola, Moçambique. Eles também têm a mesma demanda que a gente. São um pouco mais atrasados porque eles não têm política nacional de resíduos sólidos. Então o mercado é totalmente amador, é totalmente de aventureiro, muito arriscado. Os grandes não entram nesse tipo de mercado. O do Brasil eles começaram a bisbilhotar agora, no bom sentido. Os franceses vieram, estão olhando, observando o que tem. Mas essas grandes empresas não entram em mercado amador, sem regulamentação. Bom, sabendo disso, o conteúdo da palestra, que vai ser, nós temos 4 temas, tá? Esse aqui é o exemplo de um biodigestor, vocês podem ver esses fermentadores, né? Vocês veem aqui, para ter uma noção de tamanho, imagina que isso aqui é um trator. Tá? Então nós estamos falando aqui de coisas que às vezes tem 8 metros de altura, 10 metros de altura e 30 metros, 35 metros de diâmetro. É um volume gigante, muito grande. E ali você tem os 3 fermentadores, pós-fermentadores. Aqui, deixa eu ver onde é que acende. Não sei se acende. Aqui em cima a silagem, nesse caso aqui, eles plantaram milho. Aí você vê o cultivo de milho, não somente aqui. Guarda isso aqui, faz a silagem. Aqui é concreto, bota o milho, cobre, protege de água, abafa para evitar que o oxigênio venha e começa o processo de fermentação. Ali começa o primeiro processo de hidrólise, mas aí mais ou menos que segura ali. Os alemães têm uma dificuldade, né? Não é um país tropical. Planta uma vez no ano, o máximo que puder, coloca tudo lá dentro, aí vem o inverno, acaba. O potencial do Brasil é muito maior. Você pode plantar 2 vezes, 3 vezes em algumas regiões. Então a quantidade de área que você precisaria para fazer esse tipo de projeto seria 2 vezes menor, quem sabe 3 vezes menor. Então o Brasil tem um potencial muito gigantescamente maior do que da Alemanha. Mas só que a Alemanha tem a tecnologia. E por que isso é assim? No Brasil, aqui para nós trabalhamos, como a gente tem muita fartura, a gente trabalha desperdiçando. Não é muita fartura, desperdiça aí, joga fora, joga no rio. Isso aí para nós é besteira.
O alemão não pode fazer isso. Ele tem que aproveitar toda a grama que ele tem. Por isso que ele desenvolveu tecnologia de engenharia reversa. Ele pega dos resíduos toda a matéria-prima que ele puder para não ter que importar no Brasil. Então esse é o motivo, porque essa é a força que leva os alemães a desenvolverem mais rapidamente tecnologias. A gente que está de boa. Polui Rio, lá tem água demais, o Amazonas tem muita água. São Paulo deu uma crisinha de água, mas daqui a pouco volta. Qualquer coisa faz transposição. A gente trabalha na fartura. Isso tem que mudar para que a gente seja global. Bom, a primeira coisa que tem que se entender para que a gente faça um projeto como esse é alguns conceitos. E eu vou falar aqui do conceito de matéria orgânica. Muita gente pensa, dá para fazer biogás de capim, de milho, não, é dejeto que é melhor. O que é melhor, o que é pior? Então tem que entender isso aqui. O que é matéria orgânica? A matéria orgânica é o meu material que eu preciso para gerar biogás, certo? Bom, o que tem na matéria orgânica que gera biogás? A primeira coisa que tem na matéria orgânica é água. A água é H2O. E metano é CH4. Então cadê o C? Não tem na água. Toda água que tiver na minha matéria orgânica não me serve para gerar biogás. Simples assim. Quanto mais diluído tiver a sua matéria orgânica, se você tem um frigorífico, um negócio que você lava lá o dejeto do porco, e você gasta água lá, liga a água, vai atender o telefone, mais você vai ter água dentro da matéria orgânica e menos biogás você vai gerar. Tranquilo? A outra coisa que tem no substrato é a matéria seca, né? Para a gente determinar que quantidade de matéria seca que tem, isso é simples. A gente leva para o laboratório, coloca a matéria orgânica lá a uma temperatura de 105 graus, deixa 1 hora lá. Quando terminar, temos matéria seca. Aí a gente pesa ali e diz, esse aqui, esse substrato aqui tem tantos por cento de matéria seca. Mas o que tem na matéria seca? A matéria seca tem a parte mineral, que é aquilo que a gente usou na agricultura para plantar os nossos alimentos. E tem a matéria seca orgânica. Essa aqui, essa parte, vocês veem agora toda a matéria orgânica, matéria seca orgânica, nós estamos falando de 2%, 3%, 4%, depende da matéria seca orgânica. Essa matéria seca orgânica é que gera biogás. Então, para a gente saber o potencial de geração de biogás de uma determinada matéria orgânica, ou de uma mistura de matéria orgânica, como seria o caso dos resíduos orgânicos urbanos, vem tomate, vem cebola, vem batata, a gente tem que pegar, levar isso para o laboratório e pesquisar a quantidade de matéria seca orgânica e depois dizer se ali tem, fazer uma análise nutricional para saber se tem ali açúcar, fácil de digestão, gordura, mais difícil, proteína, fase, o que tem lá? A partir desse estudo, a gente define que tecnologia a gente vai usar. Se o misturador vai ser fixo no teto, se ele vai vir pela lateral, como é a turbulência que a gente vai gerar lá dentro, qual o melhor pH que a gente define. Então, tudo baseado no estudo da matéria seca orgânica. Isso aqui é a principal variável que a gente tem que ter na hora que a gente for fazer dimensionamento do biodigestor. Portanto, não dá muito para dizer, por exemplo, às vezes eu acho engraçado que as pessoas dizem assim, não, isso daí gera do suíno, né? Gera tantos metros cúbicos de biogás. Aí você não sabe como é que foi conseguido esse dejeto suíno, porque ele foi lavado. Você não sabe a quantidade de água que tem lá. Vai que o cara ligou, lá está no WhatsApp, e a água está correndo lá em cima do dejeto suíno e haja água entrando no processo, você vai garantir ele que dá transplante ou não dá. E sabendo disso, nenhum investidor entra num projeto que o cara está no chutômetro. Quando a gente fala em potencial de biogás, você tem que ter uma análise laboratorial para provar que aquilo lá é assim. Feito isso, a gente dimensiona o projeto e diz, o preço disso vai dar mais ou menos tanto. Aí a gente começa a falar. Outra coisa, entendendo disso, a gente tem aqui alguns tipos de substratos e aqui de uma maneira bem geral, sem especificar, porque o correto, isso aqui é bem geral mesmo, o correto é dizer dejeto, esterco suíno
tantos por cento de matéria seca, tantos por cento de matéria seca orgânica, tantos metros cúbicos de biogás. Esse é o correto, a nomenclatura correta de se fazer. Aí você tem esterco bovino com 24 metros cúbicos por tonelada. Isso seria matéria fresca, ou seja, sem água, do jeito que ele vem lá do animal. Esterco diário tem 56 e você vai ver uma coisa interessante. Resíduos, frutas, legumes e verduras, 57. O que você faz no Brasil? No Brasil se diz 19 é o esterco suíno, que é o melhor, só dá para fazer com ele. Mas ó, esse aqui tem mais. Por que tem mais? Porque esse aqui, ele nada mais é do que esse aqui digerido pelo animal. Parte da energia ficou no animal. Como é que eu vou ter mais energia no suíno do que na própria alimentação do suíno? Não tem lógica, tá? Então, interessante esse aqui. Só que esses camaradas aqui têm o quê? Os meus funcionários do processo, que são as bactérias. Então eu misturo os meus funcionários junto com a matéria lá fresca, e aí eu tenho um processo eficiente de geração de biogás. Essa é a lógica, tá? Por que nos biodigestores de lona só se trabalha com suíno? Porque se você colocar fruta lá, a formação de camadas é muito mais rápida, ele não tem processamento, ele não tem, ó, mastigação, ele não mastiga o que ele come, ele bebe sopa. Se você botar um negócio para ele mastigar, ele não vai fazer nada, porque tem que mastigar, tem que preparar o substrato, para que isso tenha reatividade e consiga as bactérias chegar onde elas... Você botar uma jaca inteira lá dentro, a bactéria só vai ficar ali por fora. Você tem que triturar e preparar todo o material. E aí nós temos aqui, ó, fração orgânica de resíduos sólidos urbanos. Olha que maravilha, 123 metros cúbicos por tonelada. 6 vezes mais do que o esterco bovino. Aí a gente quebra mitos, tá? Bom, como é o processo? Meu tempo está passando muito rápido. Como é o processo de biodigestão anaeróbica? Entendido o que é substrato, quantidade de geração. A gente tem que entender que o processo ele é feito basicamente em 4 fases. A digestão bovina, a base tecnológica que serve de inspiração para a tecnologia de biodigestor é a digestão bovina. Então você tem 4 fases: hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese. E aqui nós estamos falando de grupos de bactérias que fazem essa fase aqui, outro grupo de bactérias que fazem essa fase, outro que faz essa e outro que faz essa. E se você separar elas para estudar separadamente, você não vai ter um processo eficiente, porque elas trabalham num processo de interdependência. Uma depende da outra para ter eficiência. Só dá para estudar junto. Você não pode isolar e dizer que assim é melhor. Não, tem que estudar elas juntas. O que acontece nessas duas fases aqui influencia nessas duas fases. Essas duas fases têm uma velocidade de processamento diferente dessa. E é por isso que aqui, ó, acidogênese, geração de ácido. Aí você joga o biodigestor de lona e joga dejeto sem controlar. O que eu falei? As duas fases aqui são mais rápidas. O que acontece? Geração de ácido, muito ácido. O que acontece? Esse cara aqui não vive nisso. Eles morrem. E aí, ao não controlar o fluxo de entrada do biodigestor de lona, você mata a metanogênese. Adivinha que quantidade de metano se gera? O mínimo possível. Somente aquelas que resistem a esse genocídio é que consegue gerar alguma quantidade de biogás. Tá? Bom, eu não vou aprofundar muito aqui porque é muito específico, mas esse conceito de separação de fases, de pH e tudo isso é controlado. Essas duas trabalham em um determinado meio, determinado pH, determinada temperatura, trabalham melhor, para onde ela se sente mais à vontade, maior produtividade, que é ligeiramente diferente dessas duas. Isso dá origem a biodigestores bifásicos. Quando a gente fala em biodigestor bifásico, a gente separa e um fermentador bota essas duas para acontecer e um outro essas duas coisas. Há quem faça, dependendo do estudo do substrato, trifásico. Eu separo a hidrólise e faço a acidogênese em um outro e essas duas em um outro. Elas são interdependentes. Seria o trifásico que também tem. Bom, vamos correr. O mercado brasileiro. Nós temos a base agora
do que é biodigestor, biogestão, aliás, aí nós vamos entender um pouco do mercado brasileiro. Qual é o tamanho do mercado brasileiro, onde a gente pode usar? Então nós temos o quê? O mercado brasileiro, basicamente, ele começa, a gente vai olhar para o biodigestor, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? E ela vem de 2010, e a partir disso foi feita muita coisa na área de resíduos. Até fico às vezes um pouco chateado quando a gente vê entrevistas de pessoas bastante influentes na área, bastante competentes também, mas dizendo que a gente não conseguiu nada. É injusto, porque a gente trabalha arduamente todo dia para que essa lei dê certo. Essa lei é excelente, ela é baseada no que há de melhor no mundo inteiro, nos conhecimentos e todos os erros e acertos dos alemães, dos franceses, de todo mundo. Essa lei é maravilhosa, ela tem que ser cumprida. E eu sou um dos grandes defensores dessa lei. Jamais falo que a gente não está conseguindo nada. Não, é um processo. É um processo. A gente começou do zero praticamente. Ninguém reciclava, ninguém fazia biogestão. É um processo cultural que a gente tem que vencer. Tá? Então é normal, sim, está lento. Poderia ser melhor, poderia, mas estamos avançando. Tem 2 artigos nessa lei que eu vou mostrar para vocês que respondem a seguinte questão: qual é a melhor tecnologia para o lixo? Pessoal, esse tempo passou. Sabe, a gente às vezes vai em prefeitura, cara, será que plástico é bom? Será que pirólise é bom? Será que incineração é bom? Esse tempo passou, minha gente. Isso foi discutido 21 anos, agora chega. Está na hora da gente começar a resolver. E aí o artigo 9º da lei já está dizendo que é. Tá? O artigo 9º já diz: a ordem de prioridade na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos em todo o Brasil, nos planos de gestão. A primeira coisa, não geração. Aí eu estava dando uma palestra outro dia, o cara levantou a mão, mas é impossível. Como é que não gera resíduo? Tem jeito, claro. Eu estou falando para vocês, isso é baseado em coisas do primeiro mundo. Não gerar significa muitas vezes você pegar o resíduo da madeira que você está jogando lá no seu pátio e transformar isso em pellets, em briquetes. Cadê o resíduo? Se transformou em produto. Isso é não geração. Não geração é você melhorar a eficiência do processamento, para que não caia mais sobra de plástico, para que o vidro não caia lá pelo chão e fique derramando. Isso é não geração. Melhoria de eficiência, de qualidade do processamento e produção. Tá? Um outro artigo dessa lei, então a gente tem aqui não geração. Segundo, redução. Eles dois andam juntos. Redução, processo de educação ambiental. Vou ensinar as pessoas como reaproveitar melhor as coisas, mas também tem a ver com industrialização. Reutilização, garrafas de cerveja, isso pode ser espalhado para várias outras coisas, como a gente tem na Alemanha também. Né? Garrafas plásticas também podem ser reutilizadas. Reciclagem. O que é reciclagem? Reciclagem no Brasil é definido diferente do que na Alemanha. Na Alemanha o conceito de reciclagem é você recolocar no ciclo, portanto, reutilizar também é reciclar. No Brasil não, reciclagem é um processo que envolve transformação das características físicas da matéria. Se você não tem transformação, você não está fazendo reciclagem. É o conceito do Brasil. Pronto, é assim. Tá. E depois você tem o tratamento de resíduos, que é o que a gente faz, biodigestor. Portanto, plasma, sim ou não? O que é que faz o plasma? Pega a matéria, principalmente matéria orgânica, transforma no quarto estado físico da matéria, que é o plasma, e daí depois resfria um pouco, tudo se transforma em gás, tchau e benção, resolvido. Eu estou vendo mais resíduo lá, só estou vendo os gases. Que gás? Não sei quem foi que entrou. Você nunca vai saber que gás. Se você botar o resíduo de uma indústria, é um tipo de gás, se botou o outro, é outro. E o que é plasma? Plasma é tratamento de resíduos, tratamento térmico. Só que se a lei diz que você, antes de fazer tratamento, tem que reciclar, nada reciclável pode entrar no plasma. É contra a lei. Nada reciclável pode entrar no incinerador, porque é contra a lei. Isso no mundo, digamos assim, na perfeição. Claro que tem umas partículazinhas lá e outra de plástico que não vai dar para aproveitar, e aí talvez melhor também seja incinerar, mas eu preciso construir um incinerador para isso? Não! Eu pago para a minha indústria de cimento que tem um forno lá e ele queima lá junto, vai prejudicar o processo dele, porque aqui não tem poder calorífico, mas eu pago lá para ele o que eu pagaria para o aterro e resolvo o problema com a incineração, sem ter que construir incinerador. Simples. Bom,
O biodigestor, no caso, ele precisa que todo o reciclável esteja fora. Então, é uma solução aqui ideal. Nessa solução aqui para orgânico, compostagem e biodigestor entram em condições iguais de competição.